Olá, boa noite, seja muito bem-vindo à nossa live. Tudo bem? Deixa eu posicionar aqui minha folha, meu computador, tudo que eu trouxe aqui anotado para a gente conversar. Olá, seja muito bem-vindo, Ritinha, já chegando aí. Hoje a gente vai falar sobre, já vou deixar aqui já no pin. Gente, seja muito bem-vindo, vão chegando aí. Vou deixar um pouquinho rolando a musiquinha aqui pra gente se animar. Hoje eu vou falar como se livrar da ansiedade. Aproveita e vai compartilhando essa live com seus amigos. A gente vai estar aqui a semana toda falando sobre temas bem relevantes. Então hoje começa a nossa primeira live de uma série de lives sobre maestria das emoções. Se você quer aprender um pouquinho sobre como se livrar da ansiedade, como vencer o mal do século, fica aqui comigo. Já quero agradecer Sônia, Ritinha, Renan. Sejam muito bem-vindos. Aproveita aí, gente. Faz um favorzinho. Pega essa setinha aqui, ó, e compartilha com os seus amigos. E aí alguém que gostaria, que precisa ouvir o que a gente vai falar hoje aqui. Que eu vou falar hoje sobre ansiedade. Só dar um timezinho para as pessoas aí começarem a entrar. Aproveita aí, me ajuda compartilhando a live. A gente já vai começar. Show! Gente, muito obrigado vocês que estão aí. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ansiedade. Sobre o que é a ansiedade, como a gente pode gerenciar a ansiedade. A ansiedade é ruim ou é boa, não é? Então vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Eu quero falar para vocês que eu tô com o que eu anotei aqui, já tô com o meu computador aqui do lado para não passar nada de tudo que eu planejei falar para vocês aqui. E se vocês quiserem fazer perguntas, pode deixar aí nos comentários, que à medida que a gente for falando aqui, no finalzinho a gente pode deixar um tempinho especial só para a gente responder algumas perguntas. Deixa eu posicionar bem aqui o meu celular para ficar bem legal aqui. Só me diz aí para mim se vocês estão me ouvindo bem e se vocês estão me vendo direitinho, se o áudio tá legal. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ansiedade. E aí eu já queria deixar um pedido para vocês compartilharem essa live aí para quem estiver precisando aprender um pouquinho sobre o que é ansiedade, como se livrar da ansiedade, né? A ansiedade nesse momento que a gente está passando, a ansiedade ela é conhecida como o mal do século. Então, eu sei que muitas pessoas vão se beneficiar se você compartilhar, tá bom? Então, o que a gente vai falar hoje sobre ansiedade, né? O que é ansiedade? Ansiedade, ela muitas vezes vem relacionada também com o medo. A ansiedade é uma emoção, ela é uma emoção primitiva, não é? Ela, por si só, a ansiedade, ela não é uma sensação, um sentimento ruim. Mas quando ela entra em níveis exagerados, ela acaba por paralisar. Mas a ansiedade, quando ela está na nossa vida de maneira regulada, de um nível mais, que a gente possa dizer normal, né? No nível natural, a ansiedade é muito positiva. Então, assim, não há necessidade de eliminar a ansiedade totalmente da nossa vida. Porque a ansiedade, no caso, por exemplo, se você tem uma apresentação de trabalho, se você tem um projeto para realizar, é a ansiedade que vai te impulsionar para você se preparar
para você estudar, para você pesquisar, para você pesquisar um conteúdo, ter uma preparação para você se apresentar num trabalho, se apresentar numa escola. Então, a ansiedade em si, ela é muito positiva. Quando ela começa a se tornar negativa, quando a ansiedade ela começa a se tornar negativa, quando ela é paralisante. Quando a ansiedade é paralisante, ela começa a se tornar negativa. Então, quando você tem aí um nível de ansiedade em que você não tem, né, aqueles sintomas que geralmente são relacionados à ansiedade, que é ataque cardíaco, que é a respiração ofegante, que é a confusão mental. Quando você não tem uma ansiedade nesse nível assim, essa é a ansiedade normal, é uma ansiedade saudável, salutar, é importante, né? Tem várias teorias de que a ansiedade pode ter alguma predisposição genética, existem fatores ambientais ou até mesmo a questão familiar, né? Eu mudei aqui a posição para ficar melhor para eu falar. Tá? Porque eu botei umas anotações aqui só para eu ver. Então, assim, é importante a gente diferenciar essa questão da ansiedade como sendo algo fisiológico, algo natural do ser humano, mas que quando ela tá no excesso. E por que a gente vive nesse excesso de ansiedade? Uma coisa que é muito importante, que a gente tem uma prática, né, na nossa vida diária e que a gente tem esse hábito de não estar plenamente numa situação. A doutora Ellen Langer, que é uma psicóloga, uma estudiosa, uma cientista da Universidade de Harvard, ela começou a estudar sobre isso em 1980, mais ou menos, aí em 1979, na década de 80, ela começou a estudar sobre o mindfulness. O que seria o mindfulness? É essa consciência plena ou presença plena. Eu já queria fazer uma pergunta aqui para quem está aqui comigo ao vivo. Quem não tem o hábito de estar fazendo uma coisa pensando em outra? Quem não tem o hábito de estar fazendo uma atividade, né? Por exemplo, está comendo, está se alimentando. Está se alimentando e ao invés de ela estar ali naquele momento presente, observando o que ela está comendo, tendo até uma noção do gosto alimentar, daquela comida, do sabor daquela comida, curtindo aquela experiência. Quem não tem esse hábito, atira a primeira pedra. Todos nós temos esse hábito, porque nós estamos sempre pensando naquilo que vai vir no futuro. E isso traz uma sensação de ansiedade, de estresse muito grande. Então, a doutora Ellen Langer, ela desde 1980, ela trabalha com isso, né? Ela é uma psicóloga, ela é uma cientista da Universidade de Harvard e ela trabalha até hoje, né? Ela desde essa época, ela trabalha divulgando, difundindo esse conceito de mindfulness. Que esse conceito de mindfulness vem tratar muito os sintomas, a raiz da causa das pessoas que sofrem de uma ansiedade crônica, de um transtorno de ansiedade generalizada, né? A gente não vai tratar aqui das particularidades em si, vamos falar assim mais no geral para a gente não aprofundar muito hoje, mas se vocês tiverem, se ficar mais dúvida, vocês me deixam aqui que a gente pode se aprofundar em um outro momento. Mas o que o mindfulness contribui para a gente poder diminuir, minimizar os efeitos da ansiedade? O mindfulness, ele fala sobre a necessidade de nós estarmos plenamente naquela experiência presente. Não é? Fala sobre você ter, como eu dei o exemplo do almoço, da alimentação. Às vezes, a maioria de nós come com o celular na mão, come de frente para a televisão, come trabalhando no computador, come fazendo outra coisa qualquer. Estou dando o exemplo da alimentação, mas pode ser qualquer outro exemplo, não é? Às vezes a gente está no trabalho pensando no que vai ter que fazer quando chegar em casa. Ou quando a gente chega em casa, a gente está pensando o que a gente vai ter que fazer no outro dia no trabalho. Ou seja, a gente não trabalha essa musculatura do foco e da atenção. E o foco e a atenção é realmente um músculo que a gente precisa exercitar. Assim como o músculo do braço, o músculo da perna, o músculo do abdômen, toda a musculatura corporal, a gente precisa exercitar esse músculo do foco e da atenção se a gente quiser diminuir os efeitos nocivos da ansiedade. Então a doutora Ellen Langer trata sobre isso, fala sobre isso e traz essa reflexão
não é? Ela trouxe esse conceito do mindfulness da medicina oriental, né? A gente sabe que os orientais trabalham muito esse foco, a atenção, a concentração. E eu vou dar mais pra frente aqui, mais pro finalzinho, vou dar 5 dicas, né? 5 dicas, assim, científicas, práticas, para que você saia daqui da live e já coloque em prática essas 5 dicas, né? Baseadas nas neurociências, na neurolinguística, realmente estudos científicos que comprovam a mudança que essas dicas do que no final eu vou dar para vocês. A gente vai falar um pouquinho, né? Tá conversando um pouquinho sobre o que é mindfulness, né, o que é ansiedade, mas eu vou dar aqui algumas dicas como a gente pode superar essa ansiedade excessiva, principalmente nós que estamos nesse momento de pandemia, de lockdown, de fechamento de tudo que está à nossa volta, né, o nosso cerceamento da liberdade de ir e vir. Tô vendo o Daniel falando aqui, quando fico ansioso eu tomo muito café, isso é normal? Olha, Daniel, já respondendo a tua pergunta, o café, ele tem a cafeína que é um estimulante. Para quem é ansioso, isso já não é muito bom, não é? Porque a gente tem que, eu sempre falo que a gente tem que levar em consideração que nós somos um ser tripartido. A gente é um ser com 3 partes. É corpo, alma e espírito. As nossas emoções, elas têm o centro na alma. Mas o corpo, ele está totalmente ligado, influenciando na alma e a alma influenciando no corpo. A gente diz que as pessoas somatizam, não é? Quando elas têm um problema emocional e elas não externam, elas não procuram a cura, não procuram uma mudança, isso acaba vindo para o corpo. Quando você toma café, você está dando um alimento para o seu corpo, mas que vai acelerar esses batimentos cardíacos, vai acelerar o seu ritmo cardíaco e aí vai prejudicar, sim, um pouco mais a sua ansiedade. Se você já é uma pessoa acelerada, o bom é que você tomasse chá de camomila, não é? Eu descobri há poucos meses atrás que o café estava me deixando muito acelerado. E o café é uma coisa que eu gosto muito, mas eu abri mão de tomar o café diariamente. Eu gosto do café ainda, mas eu vi que ele estava me prejudicando. Então eu abri mão de tomá-lo diariamente, não é? E às vezes a gente descobre, mas isso é um outro assunto, que a gente na verdade é viciado no açúcar que tem no café, porque o açúcar dá essa energia rápida, então não é na verdade só o café. Se você tentar tomar café sem açúcar, eu já tomo sem açúcar, você vai ver que na verdade você não está viciado no café, você está viciado no açúcar. Então se você é muito ansioso e tem essa dificuldade, é bom você gerenciar melhor aí as tomadas de café. Ritinha falando, perda de sono. Perda de sono, o quê? Ansiedade traz perda de sono? Não entendi sua pergunta. Perda de sono causada pelo quê? Tá? Então, assim, o que a gente está falando aqui? A gente está falando sobre a necessidade de você estar plenamente em uma experiência. Então, isso ajuda muito a você diminuir os níveis de ansiedade, né? E eu já te convido aí na sua próxima refeição, ou no próximo banho que você tomar, ou na próxima atividade que você estiver fazendo, esteja plenamente naquela atividade. Isso diminui muito os níveis de ansiedade. A nossa sociedade é uma sociedade que ela nos impulsiona a ser ansiosos, não é? A questão da competição, da comparação. A gente sempre fica preocupado com o futuro, que na verdade essa preocupação acaba tolhindo a nossa criatividade, o nosso foco, a nossa disciplina. E se você realmente está preocupado com o futuro, você deveria na verdade praticar essa concentração e esse foco, trazendo para você um planejamento, que já é uma dica que eu vou dar aqui mais para frente, mas eu vou explicar melhor, para você realmente garantir o futuro que você tanto está se preocupando, né? A gente costuma dizer que ansiedade é esse excesso de futuro, você começar a tentar prever o que vai acontecer no futuro, e é praticamente impossível a gente prever o que vai acontecer no futuro. Sim, perda de sono por causa da ansiedade. Sim, a ansiedade causa também perda de sono. E uma das dicas que eu já vou dar para vocês é a questão
da respiração. A gente, quando era criança, quando era bebê, a gente respirava direitinho. A gente respirava com uma respiração diafragmática, uma respiração profunda. A gente vê que quando os bebês dormem, a gente vê que a barriguinha deles sobe e desce. É uma respiração profunda, é uma respiração correta. E a gente vê como que no decorrer da vida a gente vai perdendo essa capacidade de respirar corretamente. E uma das coisas que a pessoa sente na crise de ansiedade é essa respiração ofegante. Vocês podem confirmar aí para mim como as emoções elas interferem na nossa respiração. Quando você está apaixonado, como é que você fica? Né? Respirando fundo. A nossa mãe já sabia quando a gente estava apaixonado, quando a gente começava a respirar fundo pelos cantos. Então você começa a respirar fundo. Se você tiver com raiva, a sua respiração fica ofegante. Então a sua emoção acaba condicionando a forma como você respira. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você modifica a forma como você respira, você acaba modificando a forma como você sente. Entendeu? Ficou alguma dúvida? A nossa respiração, ela tá, quando a gente sente uma emoção diferente, a emoção traz uma modificação na nossa consciência corporal, na nossa resposta corporal, aumentando, por exemplo, a nossa respiração. Quando a gente está apaixonado, a gente respira profundamente. Quando a gente está nervoso, a gente fica com a respiração mais ofegante. Então, quando você modifica a forma como você respira, esse contrário também é verdade. Então, se você modifica a forma como você respira de uma maneira profunda, de uma maneira consciente, você também pode mudar o seu estado corporal. O seu estado corporal também pode mudar o seu estado mental. Então, uma da primeira dica já anota aí, ter uma respiração consciente. Uma respiração consciente vai favorecer a alteração do seu estado emocional. Uma respiração profunda, uma respiração consciente vai fazer com que você modifique o seu estado emocional. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui para molhar a garganta. Outra coisa que é muito importante e que eu pratico é a meditação. Existem vários tipos de meditação e a meditação que eu costumo praticar é a meditação bíblica. Eu costumo dizer que a oração a gente fala com Deus e na meditação Deus fala conosco. Muitas pessoas têm uma mente totalmente barulhenta, uma mente totalmente turbulenta. Ela não consegue parar. E na meditação não adianta, quero convidar você que quer praticar meditação, que quer ter usar esse recurso para trabalhar a sua ansiedade exagerada, eu quero te convidar a fazer essa meditação. Não é uma meditação oriental, é uma meditação bíblica. Eu faço essa meditação, não é? Eu costumo fazer a minha oração pela manhã e depois da minha oração eu faço a minha meditação. Eu pego um tempo, separo um tempo em que eu me silencio e é essa hora onde eu me conecto com Deus e aí eu espero Ele falar comigo. Geralmente eu escolho um versículo bíblico e trabalho aquele versículo bíblico na minha mente. Então, se você quer usufruir desses benefícios da meditação, no sentido de diminuir a sua ansiedade, utilize a meditação. A meditação é uma técnica já comprovadamente que traz, comprovadamente científica, que traz benefícios, sim, tanto no controle da ansiedade, como no controle da depressão, em vários transtornos emocionais. A gente utiliza a meditação e a meditação é muito importante, tá bom? Então, assim, ter esse momento, né? O que acontece? Muita gente não consegue meditar porque não consegue ter esse momento de solitude. Muita gente não consegue meditar porque não consegue ter esse momento de ficar sozinho. E às vezes eu atendo pacientes que as pessoas dizem para mim assim, eu não consigo ficar só.
não é? Tem gente que não consegue ficar só sem namorado, tem gente que não consegue ficar só sem amigos, não é? Eu não digo você não ter amigo, mas você não ter um tempo em que você consiga se deparar com você mesmo, só com a sua companhia, dentro da sua casa, ou no lugar onde você mora, ou no lugar que você trabalha, mas ter esse tempo de ficar só, porque tem pessoas que quando se deparam consigo mesma, elas não conseguem estar silenciadas, estar com a mente silenciada. Então isso é importante, o silêncio, né, a gente chama isso de também desse ócio criativo. Até muitos pesquisadores, muitos filósofos, muitos cantores fazem isso, né? Tiram um momento de silenciar para poder melhorar a criatividade, para poder produzir conteúdo. Então, assim, é importante a gente entender a necessidade da meditação, de silenciar a sua mente. Aí a meditação que eu pratico é ouvir Deus falar comigo, pegar um versículo bíblico, meditar naquele versículo bíblico e deixar os pensamentos, aqueles pensamentos perturbadores, irem embora. Não adianta você lutar contra os pensamentos. Os pensamentos vão vir e você vai deixá-los ir, porque tudo aquilo que a gente resiste, cresce. Então tem muita gente que fala assim, eu não consigo meditar nem 5 minutos, porque a minha mente começa a vir um borbulhão, um turbilhão de pensamentos. Mas isso é normal. Então, você precisa entender que você produz pensamentos o tempo inteiro, mas você vai treinando essa sua atenção para você poder deixar esses pensamentos virem, eles também irem embora. À medida que eles vêm, eles vão embora. Tá? Então, o segundo ponto é a meditação. O primeiro foi a respiração. Vou até anotar aqui para eu não esquecer que eu já falei. Tá? O terceiro ponto que é muito importante é você ter o hábito de todas as noites escrever 3 coisas pelas quais você é grata por aquele dia que passou. A gratidão, gente, é algo fantástico. A gratidão é algo que realmente muda o nosso estado emocional. Quando a gente escreve essas 3 coisas e visualiza, porque às vezes termina o dia assim, você se criticando, você se punindo porque você não fez tudo aquilo que você tinha se planejado para fazer. Aí quando você pensa naquilo que você fez e naquilo que você é grato pelo que você está fazendo, você acaba por mandar dopamina para o seu cérebro, que é o hormônio do prazer. Você acaba por injetar no seu sistema nervoso central uma sensação de gratidão, de plenitude. Você vai até dormir melhor. Então, assim, faça isso. Anote 3 coisas, né? Tenha por hábito anotar 3 coisas no dia, no final do dia. Você vai, antes de você dormir, anota 3 coisas pelas quais você é grato. E esse poder da gratidão, você vai ver como ele vai ajudar a ressignificar as coisas ruins da sua vida. Se você pegue todas as noites, então a questão é, toda noite, você, antes de dormir, você pega e anota 3 coisas pelas quais você é grato. O poder da gratidão vai fazer com que você ressignifique as coisas ruins que aconteceram na sua vida naquele dia. Vai fazer com que você tenha uma nova visão, uma visão por um outro ângulo, uma visão por perspectiva. Então, coloque na sua rotina, todas as noites, anotar 3 coisas pelas quais você é grata, pelas quais você é grato. Isso você vai ver como isso vai mudar a perspectiva da sua vida em relação ao seu dia. Porque às vezes termina o dia e a gente fica, né, na bad, fica mal, não conseguiu alcançar todas aquelas metas que você tinha proposto. Mas quando você começa a analisar por uma outra perspectiva, vendo que você conseguiu algumas coisas, sim, avançar em algumas coisas, você começa a exercer a gratidão, né? E a Bíblia fala muito sobre isso, fala muito sobre a gente ser grato, um coração grato, né? Um coração grato, aformoseia o rosto, tudo isso são fundamentos. Eu não sei se você acredita na Bíblia ou não, mas a Bíblia é um livro milenar, de sabedoria milenar, e a gente sabe que existem pérolas, né? Existem sabedorias na Bíblia. Então, mesmo você acreditando nela como um livro espiritual ou não, isso aí vai ser importante. Eu creio que você vai colher frutos bons aí para a sua vida. Então, tá? Então, esse é o ponto 3 que a gente falou agora. E aí, qual é o ponto 4? Faça um planejamento semanal.
a organização na nossa vida, ela nos ajuda e muito a diminuir os níveis de ansiedade. Por quê? Porque quando a gente não tem uma vida planejada, quando a gente quer guardar tudo na nossa mente, a gente sobrecarrega o nosso cérebro. Então é importante você no fim de semana planejar a sua semana aí de segunda a sexta, né? Se você tem o sábado e o domingo livre, planeje então no fim de semana a sua semana de segunda a sexta. O planejamento vai diminuir essa sensação de ansiedade. Então você planeja aí, faz um planejamento semanal do que você vai ter que fazer durante cada dia da semana. Durante cada dia da semana você faz o seu planejamento, divida as tarefas. Não é? Seja realista, coloque para cada tarefa o tempo que você imagina. Se for uma tarefa que você já está acostumado a fazer, então você faz, aí você já vai delimitar o tempo que você vai precisar para cada tarefa. Se for uma tarefa nova, você vai fazer uma projeção, faça uma projeção mais realista, não seja tão crítico, nem tão exigente com o seu desempenho. Tá? Vou deixar a live salva sim, Flávia. Então, assim, não seja tão crítico com o seu desempenho. Vamos supor, né? Você quer botar uma meta para você. Vamos supor que você botou uma meta para emagrecer. O que adianta você colocar uma meta para emagrecer, vamos supor, 5 quilos numa semana. Você quer emagrecer 1 quilo por dia. Então, você ficou vários dias adquirindo, somando. Aí, agora, do nada, você quer perder, assim, num estalar de dedos. A gente tem esse hábito de ser imediatista, né, de querer resultados de uma hora para outra, mas isso acaba trazendo frustração. Então, se você coloca estabelece um time, estabelece um tempo, um prazo realista, de acordo com as suas possibilidades e com a sua disponibilidade de tempo, você vai se sentir menos ansioso, tá bom? Então, essa é a quarta dica, tá? E dentro dessa quarta dica, né, a quinta dica que está muito relacionada nessa quarta dica estabeleça metas, estabeleça pequenas metas, dissolva essa grande meta em pequenas metas. Quando a gente comemora as pequenas vitórias, né, esses milestones, quando a gente comemora esses milestones, a gente manda uma mensagem para o nosso cérebro, e essa mensagem positiva que a gente manda para o nosso cérebro acaba convertendo-se em energia para a gente continuar, para conquistar as outras etapas. Então, assim, a gente precisa entender que por mais que você queira, né, tem uma frase do Confúcio que eu acho muito, muito interessante para isso que a gente está falando, sobre as pequenas metas. Ele fala assim, eu não vou lembrar ela completamente, mas assim, ajunte um pouquinho de terra todos os dias e no final de um longo tempo você vai ter um monte. Então, assim, o que ele está falando? Falando sobre a questão de você fazer sempre a mesma coisa no sentido de conquistar o objetivo que você propôs. Mais importante do que dar um tiro de meta e perder o fôlego para alcançar a faixa, para alcançar o pódio, é você ter constância, caminhar todos os dias um pouco. Não é? Se você quer emagrecer, se você de repente está aí estudando para poder passar num concurso, não adianta nada você querer achar que você vai estudar tudo em uma semana, uma coisa que precisa ser dividido aí em várias semanas, em vários meses, até você chegar à conquista, né, final. Então você estabeleça pequenas metas. Não é? Estabeleça pequenas metas. Então, construir aos poucos para você chegar na meta grande. Vai construindo. Se a gente for observar a construção de uma casa, ela não começa, não é? No mesmo dia, não vem o cara que vai fazer a alvenaria, né? Que vai lançar os tijolos, com o encanador, o eletricista e o decorador. A gente não vê isso. A gente vê uma etapa da obra. Quando a gente trabalha com obra, a gente vê que o engenheiro, ele vai fazer etapas na obra, entendeu? Ele precisa, gente, só deixar claro aqui, olha, a gente vai ter live essa semana toda, todos os dias às 7 horas da noite,
cada dia com um tema diferente, no sentido de trazer para vocês a conquistarem a maestria emocional. Então, todos os dias, de segunda a sexta, 7 horas da noite, vocês vão ter live aí comigo, tá? Se vocês quiserem também sugerir algum tema, fiquem à vontade, eu sou super aberta aí pra gente poder discutir aquilo que vocês querem ouvir aqui. Então, é importante, às vezes a gente estabelece umas metas que são, assim, praticamente intangíveis. Esse exemplo que eu dei é muito interessante pra gente aplicar na nossa vida, porque como é que você vai fazer, né? Uma casa, imagina, vindo todo mundo, o pedreiro, o eletricista, o encanador, o decorador, tudo no mesmo dia. Tem como? Não. Então você precisa estabelecer, você vai estabelecendo metas, pequenas metas. Então, se você quer emagrecer, eu acho que eu tô falando muito sobre emagrecer, porque eu tô nesse período, né, de emagrecimento, eu quero perder X peso, mas eu já delimitei. Se vai ser 1 quilo por semana, já é uma conquista. No final do mês eu já tenho 4. Já são menos 4 quilos. Se você quer aí alcançar aí o emprego dos seus sonhos, o que você precisa? Você precisa estudar mais, se preparar mais, estudar o inglês, estudar aí uma área que você precisa se especializar para você se diferenciar no mercado. Então, quanto que você precisa estudar por dia para que você possa chegar no final aí de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, não sei como é que vai ser essa sua meta. Se essa sua meta é muito grande, ela geralmente requer mais preparação. Então, o que você vai fazer? Então, você precisa subdividir essas metas. Isso vai tirar a sobrecarga. Isso tira a sobrecarga do seu dia a dia. Quando a gente tem um dia sobrecarregado, acaba que a gente termina o dia com aquela sensação de que você não fez nada. Então, se você sabe que você tem que mover um monte, não é? De 100 carrinhos de areia, mas você quer mover esse monte em 1 mês, você vai dividir quantos carrinhos de areia por dia eu preciso tirar desse monte. Então você vai saber, se eu tenho que tirar 3 carrinhos de areia para mover esse monte em 1 mês, então se eu fiz 3 hoje, então eu já cumpri a minha meta, eu posso comemorar. Comemore. Isso é importante. A gente esquece que o nosso cérebro precisa de energia. A gente manda energia para o nosso cérebro quando a gente comemora essas pequenas vitórias. Se você quer ler um livro grosso, não é? Né? Eu tenho um livro aqui, ó. Bem grossão, olha. Quer ler um livro grossão assim? Quantas letras, quantas páginas tem aqui nesse livro? Ó, tem 627 páginas. Quantas páginas eu leio por dia? Eu consigo ler quantas páginas por dia e absorvendo bem? Eu leio 20 páginas? Então, você vai multiplicar e você vai dividir essas 627 por 20 páginas. E aí você vai ver. Leu as 20 páginas nesse dia? Comemore. Às vezes a gente é muito exigente com o nosso resultado, querendo que a gente vá além da nossa musculatura, não é? Se eu der um exemplo para vocês de uma academia, você vai ver um fisiculturista levantando um peso de 100 quilos, mas com certeza, no primeiro dia que ele foi à academia, era impossível ele levantar um peso de 100 quilos. Ele deve ter começado com 10, depois ele começou com 20, depois ele foi para 20, depois para 30, depois para 40, e assim a gente vai exercitando a nossa musculatura emocional. Então, se você quer diminuir aí os níveis de ansiedade, então coloque aí em prática essas dicas que eu acabei de dar, né? Só recapitulando, eu falei, a primeira é a respiração, a segunda é a meditação, a terceira foi anotar todas as noites 3 coisas pelas quais você é grato, e a quarta é fazer um planejamento semanal, e a quinta, para a gente fechar, o estabelecimento de pequenas metas. Então isso é importante. E aí eu queria já deixar em aberto aqui para vocês, se vocês querem fazer alguma pergunta. Exatamente, Flávia, nós somos muito exigentes conosco. A gente é muito exigente com o nosso resultado. Tudo isso porque a gente quer viver um padrão, na verdade, a gente acaba querendo viver um padrão de vida
não é simplesmente para atender a nossa necessidade, mas para mostrar para as pessoas. Na era das redes sociais, a gente quer, na verdade, acaba querendo mais ter as coisas para mostrar do que ter para usufruir. Então, esse padrão muito alto que a gente acaba se colocando, querendo se impor, isso acaba trazendo uma ansiedade muito grande, acaba piorando a nossa ansiedade, enquanto a gente está aí já nesse período em que tudo deixa a gente muito ansiosa, né? Deixa a gente muito ansioso, um período que a gente está vivendo de tantas incertezas, de tantos problemas. Então, essa aí é a minha dica para vocês, essas 5 dicas. E aí me digam aqui embaixo qual delas você não conhecia e qual delas você vai começar a colocar em prática hoje. Queria que vocês colocassem aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade e eu vou ter o maior prazer de responder. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa a live salva para vocês. E se vocês quiserem, envie essa live aí, eu vou deixar ela salva aqui no meu feed. Envie essa live para um amigo que precisa conhecer um pouquinho mais, saber um pouquinho mais sobre ansiedade e precisa receber aí essas dicas para poder se livrar da ansiedade excessiva, da ansiedade patológica e ficar somente com aquela ansiedade positiva, que é a energia que nos leva para frente, que é a energia que nos leva para planejamento, para vencer. Tá bom, pessoal? Quero agradecer vocês, tá? Pela presença, quero agradecer vocês pela interação e já deixar aqui o convite para vocês estarem comigo aqui amanhã às 7 horas da noite. E amanhã, deixa eu aqui, ó, anotei aqui, ó, eu vou falar sobre aprenda a controlar as suas emoções. Então, se você quer aprender a controlar suas emoções nessa sequência de lives dessa semana sobre maestria emocional, então vem comigo amanhã e aprenda a controlar suas emoções. Um beijo, muito obrigada, fico com Deus e até amanhã às 7 horas da noite. Um beijo, vamos lá?